junho de 1942, apenas 6 meses após o ataque a Pearl Harbor. As marinhas dos Estados Unidos e do Japão Imperial se enfrentam em um confronto que mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Perto de um atol isolado, longe dos olhos do mundo, travou-se uma batalha de 5 dias, silenciosa, brutal e decisiva. Foi ali, em Midway, que a expansão japonesa foi finalmente estancada. E mais do que isso, foi ali que começou a longa e sangrenta jornada dos aliados rumo à vitória. Esta é a história completa de Midway, um ponto de inflexão forjado com estratégia, inteligência, coragem e sacrifício. Para entender Midway, é preciso voltar no tempo, voltar para os dias sombrios que se seguiram ao ataque japonês a Pearl Harbor. Foi ali que a Marinha Imperial Japonesa, sob o comando do brilhante e ousado almirante Isoroku Yamamoto, lançou uma investida audaciosa com um objetivo claro: neutralizar a frota americana no Pacífico, abrir caminho para a expansão japonesa pelo sudoeste asiático e pelas ilhas do Pacífico. Uma aposta estratégica e mortal. Nos meses que se seguiram ao ataque, o Japão parecia imparável. Conquistou as Filipinas, Hong Kong, a Malásia, as Índias Orientais Holandesas, vitórias rápidas, brutais, que garantiram territórios e recursos vitais. Mas, apesar do estrago em Pearl Harbor, um detalhe fez toda a diferença. Os porta-aviões americanos não estavam lá naquele dia, e isso, no fim das contas, seria um erro fatal. A resposta americana veio rápido e ousada. Em 18 de abril de 1942, sob o comando do tenente-coronel James Doolittle, 16 bombardeiros B-25 Mitchell decolaram do porta-aviões USS Hornet, numa missão arriscada que parecia impossível: atacar o coração do Japão. O chamado Ataque Doolittle atingiu Tóquio e outras cidades, causando poucos danos materiais, mas um impacto psicológico devastador. A humilhação de ver cidades japonesas bombardeadas exigia resposta. Para Yamamoto, isso significava expandir ainda mais o perímetro defensivo do Império. Midway tornou-se o próximo alvo. Ele acreditava que, ao tomar esse pequeno atol, conseguiria atrair os porta-aviões americanos restantes para uma batalha final e decisiva. Uma emboscada que, se bem sucedida, eliminaria de vez a ameaça dos Estados Unidos no Pacífico Central. A Batalha de Midway foi um encontro dos dois gigantes de estratégia. De um lado, o almirante Isoroku Yamamoto, ousado, meticuloso e determinado a acabar com a resistência americana. Seu plano era grandioso: conquistar Midway e, ao mesmo tempo, atrair e aniquilar os últimos porta-aviões dos Estados Unidos numa batalha decisiva. Para isso, dividiu suas forças em 3 grandes braços: uma frota de invasão, uma força aérea de bombardeio e uma poderosa esquadra com porta-aviões encouraçados, espalhados por uma imensidão no Pacífico, numa operação complexa e arriscada. Yamamoto acreditava que os americanos estavam abatidos pelas derrotas sofridas nos primeiros meses da guerra e que bastaria uma chance de uma batalha decisiva para atrair os porta-aviões remanescentes para sua armadilha. Como parte do seu plano, ordenou também um ataque às distantes ilhas Aleutas, no extremo norte do Pacífico, com o objetivo de confundir e dispersar as forças navais dos Estados Unidos. Do outro lado do tabuleiro, o almirante Chester Nimitz se destaca como um estrategista frio e meticuloso, mas ele tinha uma vantagem que Yamamoto desconhecia. Em Pearl Harbor, a equipe da estação Haipo havia alcançado um feito extraordinário: decifrar o código naval japonês JN-25. Graças a esse trabalho silencioso da inteligência americana, Nimitz estava por dentro dos planos inimigos. E em meio às mensagens interceptadas, um codinome começou a se destacar: AF. Desconfiando que a F era a ilha de Midway, os americanos arquitetaram uma armadilha ousada. Enviaram uma mensagem falsa, avisando que a usina de dessalinização da ilha havia quebrado e que Midway estava sem água potável. 2 dias depois, a confirmação veio. Eles interceptaram mensagens japonesas relatando que a F estava sem água. O destino do Império Japonês estava exposto. Com isso, os americanos armaram um cerco mortal.
posicionando os porta-aviões USS Enterprise, Hornet e Yorktown a nordeste de Midway, no ponto que ficaria conhecido como Point Luck. A estratégia de Nimitz era clara e direta: encontrar a frota japonesa, causar o máximo de estrago e impedir a tomada de Midway. Sabia, graças à inteligência, que Yamamoto havia dividido suas forças, e ele planejava usar essa fragmentação para armar uma emboscada. Na manhã de 3 de junho de 1942, às 9h04 da manhã, um hidroavião PBY Catalina avistou a força-tarefa japonesa a cerca de 700 milhas ao sudoeste de Midway. O alerta foi imediato. Ao meio-dia e meio, 9 bombardeiros pesados B-17 Flying Fortress decolaram da base de Midway para tentar interceptar os japoneses. Lançaram bombas de grande altitude, mas não conseguiram acertar nenhum alvo. Na madrugada de 4 de junho, às 4h30 da manhã, a ofensiva japonesa começou. 108 aeronaves decolaram. 36 bombardeiros Aiki D-3A, conhecidos como VAL, 36 torpedeiros Nakajima B-5N, os Kate, e 36 caças Mitsubishi A-6M, os temidos Zero. Elas partiram do porta-aviões Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, com destino a Midway, onde chegaram por volta de 6h20 da manhã. Pouco antes, às 5h34, o hidroavião PBY Catalina americano torpedeou o petroleiro japonês Akebono Maru, o primeiro golpe dos Estados Unidos naquela batalha. Às 6h20, com o céu clareando, os primeiros aviões japoneses avistaram Midway. O bombardeio foi implacável. Instalações, hangares, depósitos de combustíveis foram completamente destruídos. A defesa americana reagiu com 15 caças Brewster F-2A Buffalo e 7 Grumman F-4F Wildcat, mas foram esmagados na batalha. Dos 22 aviões americanos em combate, 18 foram abatidos. Já os japoneses perderam 11 caças, derrubados pelas baterias antiaéreas americanas. Às 7 horas, 16 bombardeiros em mergulho Volt SB-2U Vindicator e Douglas SBD Dauntless decolaram de Midway para atacar os porta-aviões inimigos, mas não conseguiram acertar seus alvos. 6 dessas aeronaves foram derrubadas. Logo em seguida, 6 torpedeiros TBF Avenger partiram ao ataque. Apenas um conseguiu retornar. A coragem desses homens começava a cobrar o seu preço. Às 7h55, 17 bombardeiros B-17 lançam um ataque em grande altitude, mas novamente nenhum acerto foi registrado. Enquanto isso, os japoneses reabasteciam e rearmavam seus aviões nos convéses abarrotados, o momento de maior vulnerabilidade da frota, e esse momento estava prestes a ser explorado. Entre 9h20 e 10h10 da manhã, 3 esquadrões americanos decolaram em missão quase suicida. 15 torpedeiros partiram do USS Hornet, 14 do USS Enterprise e 12 do USS Yorktown. Eles se lançaram, contudo, contra a frota japonesa. A primeira onda, formada por torpedeiros obsoletos TBD Devastator dos esquadrões Hornet, Enterprise e Yorktown, sofreu perdas devastadoras. Mesmo assim, cumpriram um papel decisivo: atrair os ágeis caças Zero japoneses para baixa altitude, abrindo caminho para o ataque implacável dos bombardeiros de mergulho SBD Dauntless do Enterprise e Yorktown. Às 10h20 veio o momento decisivo. Com sorte e timing implacáveis, 31 bombardeiros SBD Dauntless do Enterprise e Yorktown encontraram os porta-aviões japoneses expostos, convéses lotados de munição, combustível e aviões prontos para decolar. Os torpedeiros americanos haviam falhado antes, mas cumpriram sua missão crucial: dispersar os caças Zero e enfraquecer as defesas antiaéreas. Agora era a hora certa. Os Dauntless mergulharam dos céus como predadores, prontos para desferir o golpe fatal. O Kaga recebeu 4 bombas certeiras. Uma delas explodiu no meio dos aviões armados no hangar, desencadeando uma sequência brutal de explosões secundárias. Em poucos minutos, o navio virou um inferno flutuante. O Akagi foi atingido por uma única bomba, mas ela perfurou o convés
atingindo o hangar e detonando entre os aviões carregados de munição. As chamas rapidamente engoliram o navio. O almirante Nagumo teve que abandonar o comando e evacuar. Soryu sofreu 3 bombas certeiras. Explosões internas devastaram compartimentos vitais. E o navio começou a afundar lentamente, envolto numa espessa fumaça negra. Mas ainda sobrava o Hiryu, o único que escapou ileso do ataque inicial. À 1h30, 18 bombardeiros Val decolaram do Hiryu e se lançaram contra o USS Yorktown. 3 bombas atingiram o porta-aviões americano, provocando incêndios violentos. Mesmo assim, a tripulação conseguiu conter os danos. Em menos de 1 hora, o Yorktown já estava operacional novamente. Às 3h30, o Hiryu lançou um novo ataque. 10 torpedeiros Kate avançaram em uma formação cerrada. 2 torpedos atingiram em cheio o casco do Yorktown. O navio adernou e perdeu a proporção. A batalha havia lhe imposto um golpe fatal. Às 5 horas da tarde, veio a resposta americana. Bombardeiros SBD Dauntless do Enterprise localizaram Hiryu e mergulharam em um ataque. 4 bombas atingiram o porta-aviões japonês. As explosões devastaram o hangar e incendiaram um convés. Era o golpe final. A tripulação abandonou o navio. Na manhã de 5 de junho, às 9 horas, o Hiryu afundou. O Império Japonês perdeu sua arma mais poderosa, a supremacia aérea. Diante da tragédia, o almirante Isoroku Yamamoto ordenou uma retirada. Foi o primeiro grande recuo japonês na guerra. Em 6 de junho, durante a retirada japonesa, os cruzadores Magome e Mikuma foram avistados. O Mikuma sofreu bombardeio intenso e acabou afundando. Mais de 700 marinheiros perderam a vida neste ataque. No dia 7 de junho, o submarino japonês I-168 encontrou os destroços do Yorktown, que havia sido abandonado, junto ao destroyer USS Harman, que prestava socorro. 4 torpedos foram lançados. O Harman foi partido ao meio e o Yorktown, já condenado, afundou lentamente na manhã daquele mesmo dia. No fim da Batalha de Midway, o saldo foi devastador. O Japão perdeu 4 porta-aviões, o Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, além do cruzador pesado Mikuma. 248 aeronaves foram destruídas e mais de 3.057 vidas japonesas se perderam. Os Estados Unidos, por sua vez, perderam o porta-aviões Yorktown e o destroyer Harman, com 145 aeronaves destruídas e 307 americanos mortos. Midway foi muito mais do que uma simples batalha. Foi um verdadeiro divisor de águas. Ali, no coração do Pacífico, o Império Japonês sofreu um golpe que jamais se recuperaria. Foi o começo do fim da expansão japonesa e o surgimento da ascensão americana. A Batalha de Midway não representou apenas uma vitória militar, mas sim um triunfo da inteligência, da estratégia e da coragem. Os sacrifícios de marinheiros e aviadores de ambos os lados ecoam pela história, lembrando o custo humano da guerra e a importância de líderes visionários como Nimitz, que soube usar a informação para virar a maré de um conflito global. Midway permanece como um símbolo do poder e da determinação e um ponto de inflexão decisivo no século XX. O mar engoliu navios, homens e sonhos. E naquele instante, o mundo mudou para sempre. Se você curtiu este conteúdo, curta e considere se inscrever, pois assim você consegue ajudar o meu trabalho e os novos vídeos que virão a seguir.